E a gente tava falando aqui de várias coisas, né, dessa reformulação do São Paulo e tudo mais, né, de um time que vem sendo desmontado, né, pelo... Eu vou colocar na conta do Rogério Ceni. Eu acho que o Rogério Ceni, ele assumiu aí, vou até colocar o hino do São Paulo, ó. Eu acho que o Rogério Ceni, ele assumiu uma responsabilidade de manager, de fato, do São Paulo. E toda essa reformulação que vem acontecendo no elenco do São Paulo, eu acho que passa muito pelo Rogério. E aí, eu tenho muitas críticas ao trabalho do Rogério, apesar de também achar que a manutenção dele era o melhor pro São Paulo. Acho que o Rogério é um bom técnico em evolução, que pode ser top no Brasil e até no continente sul-americano, um dia, não sei, pensar numa seleção brasileira, no futebol europeu, acho que ele tem essa grife, podemos dizer assim, mas nisso eu dou razão, assim, uma das coisas que eu dou razão pro Rogério, e aí o torcedor de São Paulo pode até me criticar, falar, mas tá dispensando os caras, mas vai trazer quem? Faz sentido também. Mas o Rogério Ceni, ele viu que esse elenco bateu no teto, né? E vamos falar bem a verdade, torcedor de São Paulo. Esse elenco fracassou. E era um elenco que pode não ser o mesmo elenco do Palmeiras, não é. Pode não ter ali a estrutura de um Palmeiras hoje, não tem de fato, né? A gente sabe muito bem qual é a realidade do São Paulo Futebol Clube. O Palmeiras já viveu tempos piores e se reergueu por conta de estrutura, por conta, obviamente, da parceria com Crefisa, Leila Pereira e tudo mais, mas é uma realidade, tá aí, né? Acontece. E o Palmeiras colhe frutos. O São Paulo não. O São Paulo ainda tenta se reencontrar, né? Alguns anos aí de muitos desmandos, só que ao mesmo tempo também é um time de muita tradição, de um torcedor muito apaixonado. Mas o Rogério viu e detectou, como campeão que é, como um cara obstinado pela vitória, ele detectou que era um grupo fracassado, um grupo que pipocou em 2022, pipocou numa final de Campeonato Paulista contra um Palmeiras muito melhor, mas aí o termo cabe porque você ganha um jogo no Morumbi por 3-1, poderia ser inclusive 3-0, e aí depois você toma uma goleada no Allianz Parque, num clássico, por maior que seja a diferença entre as equipes, e depois a final da Sul-Americana foi uma vergonha. Então assim, muito se falou sobre mudar o perfil do grupo do São Paulo, e só se muda o perfil de um grupo, de fato, se desfazendo de algumas peças como o São Paulo vem fazendo. Vai chegar gente melhor? Não sei. O São Paulo tem condição de montar um elenco melhor? Talvez não tenha. Mas o futebol, o perfil dos jogadores, muitas vezes, de um time, fala mais até do que essa questão de bons jogadores. O São Paulo tinha aí Miranda, Éder, Nicão, o próprio Caleri, Luciano, jogadores que seguem, obviamente, Reinaldo, chegou a ter Daniel Alves, enfim, trouxe ali algumas peças, contratou jogadores estrangeiros, tá cheio de jogadores estrangeiros. Então assim, era um elenco que poderia ser cobrado, e foi cobrado de fato, e acabou decepcionando. Então eu entendo o que o Rogério está fazendo com o São Paulo. Eu só não consigo cravar aqui se o torcedor vai receber um time melhor do que esse em 2022. Pode ser que sim, porque esse foi um time fracassado que decepcionou o torcedor de São Paulo. Tenho certeza que o torcedor gostaria mesmo de ver uma reformulação, caras novas que vão chegando aos poucos, né? São Paulo tenta agora o Alan Franco, tenta também estar próximo do David do Internacional e tenta o jogador equatoriano que me fugiu o nome agora, que disputou a Copa do Mundo. Eu já trago aqui o volante. Mendes. Isso, Mendes, que está no futebol dos Estados Unidos, assim como o Alan Franco. Boa tarde, boa noite, Gustavo Soler, tudo bem? Tudo bom, PDV? Abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Concordo com você quando você traz essa questão, né, que o time do São Paulo se transformou num time fracassado porque fracassou nos momentos quando não poderia ter fracassado, né? Você citou muito bem a final do Campeonato Paulista, que não existe outro termo a não ser pipocada. Você abre 3-1 de vantagem contra o seu maior rival ao lado do Corinthians, né? O Palmeiras junto com o Corinthians são os dois maiores rivais do São Paulo, podendo fazer a festa no Allianz Parque, podendo levantar o título do Campeonato Paulista na casa do seu rival, e você simplesmente consegue perder do jeito que perdeu, tomando um sonoro 4-0 e tendo muita sorte que não tomou mais, porque caberia mais. O Palmeiras poderia ter feito uma goleada ainda maior neste confronto contra o São Paulo na final do Campeonato Paulista.
E depois que aconteceu na final da Sul-Americana, extremamente lamentável, né? O Independiente Del Valle, com muito menos dinheiro, muito menos investimento, muito menor a representatividade do Independiente Del Valle para a história do futebol mundial, muito menor a qualidade do elenco. Se a gente olhar jogador por jogador, o Independiente Del Valle não tinha nenhum atleta de um destaque extraordinário, nenhum cara que a gente consegue olhar que caberia até no futebol brasileiro. Tanto que o Independiente Del Valle só cedeu o seu goleiro para a disputa da Copa do Mundo. Nenhum jogador de linha do Independiente Del Valle foi convocado para a seleção equatoriana ou para qualquer outra seleção. Então, realmente, é um momento delicado dessa passagem do Rogério Ceni. E eu concordo. Tá na hora, então, já que é um elenco que fracassou, um elenco que pipocou em alguns momentos, precisa mudar. Precisa colocar gente nova, gás novo, tentar mudar a imagem desse elenco. Só que, como você bem destacou também, quais são as garantias que o São Paulo terá em 2023 de um time melhor? Quais serão as garantias que o Rogério Ceni vai conseguir trabalhar com um time melhor tecnicamente? Aí você fala de alguns nomes, né? O Alan Franco, o zagueiro, e também o Mendes. São dois estrangeiros. São Paulo já conta com o Ferrarese, que é gringo, com o Arboleda, que é gringo, Gabriel Neves, né, machucado, mas que quando retornar fará parte dos estrangeiros. Galopo, mas já também tá estrangeiro. à disposição já. Já tá à disposição, então já são 4. Caleri 5. Só podem jogar 5. Sim. Tá indo atrás de mais 2. Mais 2. Sendo que você só tem 2 zagueiros hoje no elenco, o Arboleda e o Ferrarese. 2 gringos. Então, quando o São Paulo for jogar, terá que escolher entre Gabriel Neves, Galopo ou Caleri para ficar de fora de um jogo, para pelo menos ter 3 zagueiros no banco. Sem contar ainda o Moreira, que tem passaporte português, né? E aí tem que ver como que ele se encaixa. Não, mas ele não conta. Ele não conta. Não é igual Isso. o E existe nosso querido Ricardo Goulart, em né? algum momento... exatamente. Que não é mais brasileiro. Existe um movimento, pelo menos existiu, eu não sei se isso se concretizou, que o Arboleda não contaria mais também como estrangeiro. Mas isso eu não consigo confirmar se já aconteceu, mas o São Paulo estava tentando fazer isso num período aí, até pelo tempo que ele tá por aqui. Naturalizar o Arboleda? Seria uma segunda nacionalidade que aí poderia contar justamente para tirar o Barcelona fez, evidentemente não comparando o jogador, tá, gente? Mas igual o Barcelona fez com o Ronaldinho Gaúcho. Que o Ronaldinho Gaúcho, ele tem a nacionalidade espanhola também, e com isso ele não era mais gringo na reta final dele no Barcelona. Sim, exatamente. Lembro que fizeram até matéria. O Ronaldinho pode jogar pela seleção espanhola, porque o pessoal começou a ficar com medo, né? Deram o passaporte espanhol na mão do... Aliás, de passaporte, ele tinha o passaporte espanhol, o brasileiro, e fez um falso pra entrar no Paraguai. É coisa de gênio, né? Só mesmo bruxo. Só o bruxo pra fazer essa bruxaria. Né? Só mesmo o bruxo pra fazer essa bruxaria, de fato.